Fala galera, tudo bem? Olha só, empatezinho. Olha, vou confessar pra vocês, eu não gostei muito desse empate não. Achei que o Vasco poderia ter saído com a vitória. Eu acho que o Vasco, acho não, tenho certeza que o Vasco tem o melhor elenco, né? Pelo menos na parte técnica, o Vasco é muito superior ao time do Cruzeiro. O Vasco não jogou bem, mais uma partida que o Vasco não joga bem. O Vasco já não apresentou um bom futebol contra o América. O Vasco não apresentou um bom futebol contra o Cuiabá, oscilando muito durante a partida, mas o que vale são os pontos conquistados, né? Esse pontinho, no final das contas, o Vasco é só no lucro, né? Porque tem um jogo muito difícil fora de casa. Pega o Atlético Paranaense, né? Com algumas ambições dentro do campeonato. Então, assim, a vitória seria fundamental para o Vasco dar uma distanciada ali naquela zona da confusão. E falando do jogo, achei o time do Vasco no início da partida jogando muito bem, né? Achou aquele gol ali com Puma e depois disso baixou as linhas, né? Chamando o Cruzeiro para dentro do seu campo para tentar pegar ali algum contra-ataque com o Peck. Jogadas que o Vasco está acostumado a fazer e às vezes faz muitíssimo bem. Então, assim, achei o Verratti um pouco isolado lá na frente, Gabriel Peck pouco acionado, né? O meio de campo do Vasco não deu liga, o nosso motorzinho, o Paulinho, muito abaixo, o Praxedes errando tudo que tinha direito, né? E o Zé Gabriel, olha, não está comprometendo, mas poderia jogar um pouco mais, né? O Zé Gabriel foi assim um jogador que o Ramon recuperou, importantíssimo, tá? É normal que os jogadores nessa fase da competição tenham esse alto e baixo, essa oscilação é normal, o desgaste, o calendário não ajuda. E os jogadores, obviamente, sentem as pernas, sentem a pressão. O Vasco ficou treinando nessa parada FIFA, enfim. O nosso sistema defensivo é muito bem consolidado com o Medel e com o Maico, né? E o Vasco toma o gol de empate em um erro bizonho de posicionamento do nosso sistema defensivo, né? Obviamente a bola o tempo todo ali naquele setor, com certeza algum momento ali iria levar perigo pro Léo Jardim. E o segundo gol, a virada, cara, num tempo muito curto. Eu acho que dá um apagão no Vasco da Gama. Eu não sei o que acontece, que esses caras, irmão, parece que desligam, né? Então, assim, o Vasco sofre a virada. A virada vem numa jogada que eu queria assistir esse lance para ver como é que foi traçada essa linha, né? Não vou aqui ficar falando da arbitragem, porque eu já falei. Tudo que eu tenho para falar da arbitragem eu já falei, então não cansa você ficar falando, porque os critérios nunca são os mesmos, né? Quem lembra do Fortaleza e Cruzeiro viu a grossura da linha em alguns momentos que estava sendo traçado, enfim, gente. É muito complicado, então não vou aqui levantar teoria da conspiração, não vou acusar ninguém, até mesmo porque eu não tenho provas. É apenas um desabafo de torcedor que está vendo que as coisas não estão normais, né? Mas o Vasco da Gama, ele tem grandes possibilidades sim de fazer um bom jogo contra o Atlético Paranaense ou pontuar, né, que era o mínimo que tem que se fazer nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Missão muito impossível. E torcer para o tropeço do Cruzeiro, do Bahia, para não complicar a nossa vida. Depois o Vasco joga em casa contra o Corinthians, né, e aí é um jogo que tem que ganhar, mas não pode jogar mal, né? Não pode jogar mal, tem que ganhar diante da torcida, vai ser pressão, né? Então, assim, achei a partida de hoje muito abaixo, gente, muito abaixo mesmo. Algumas peças ali não funcionaram. Aí, no segundo tempo, o Ramon coloca o Payet, que eu até deixo o questionamento aqui para você. Será que o Payet, cara, ele é reserva desse time? Será que, cara, não é possível? Porque eu não consigo entender a qualidade técnica que o Payet tem ser banco desse time do Vasco. Depois que ele entrou, cara, as coisas começaram a andar, a dinâmica do meio de campo foi outra, a bola começou a chegar com qualidade ali na frente, né? Agora, o Sebastião, meu Deus do céu, não pode errar
esses gols aí, cara. O Vasco precisando de 3 pontos. O cara me erra um gol desse. Jair entrou bem, fez ali um segundo tempo bem consistente ali, organizando aquela saída de bola, chegando lá na frente. A única coisa que eu sinto falta do Jair hoje é ele chutar de fora da área. Ele tem um bom chute, como ele tem um bom passe. Lucas Piton, olha, é um jogador que está me surpreendendo. A temporada muito regular. Galera, não sei se vocês concordam comigo, mas, cara, Piton, eu não sei como é que tá a situação dele lá em relação à seleção italiana, mas é um jogador que merecia uma oportunidade aí na seleção brasileira, hein? É um cara muito regular, um cara que cruza muito bem, é um cara que cresceu muito no seu sistema defensivo e não tá comprometendo absolutamente nada. Paulo Henrique fez falta hoje naquele lado direito ali. Eu espero que no próximo jogo o Vasco consiga jogar bem e consiga a pontuação necessária para a gente não ficar passando sufoco nessa reta final de campeonato. Essa é a minha análise sobre essa partida. Eu acho que o Vasco merecia ter saído com os 3 pontos, né? Mas jogo é jogado, não é brincado. O Vasco teve a oportunidade e não abraçou. Esse é meu papo. Valeu, galera. Até mais.